Nos últimos meses, um caso ganhou enorme repercussão na mídia, nas redes sociais e no sistema financeiro brasileiro. A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, após a identificação de uma grave crise de liquidez e irregularidades que comprometeram a situação financeira da instituição. Desde então, os desdobramentos do caso vêm revelando números impressionantes. Estimativas do mercado financeiro indicam que a exposição do Fundo Garantidor de Créditos ao episódio pode chegar a dezenas de bilhões de reais, o que colocaria o caso como um dos mais impactantes já enfrentados pelo sistema de garantia bancária no Brasil. As investigações também apuram operações envolvendo carteiras de crédito que poderiam somar bilhões de reais em ativos com suspeitas de irregularidades. Mais do que um escândalo financeiro, o caso trouxe à tona uma discussão muito mais ampla sobre governança, gestão de risco e responsabilidade na condução dos negócios. Afinal, quando falamos de instituições financeiras ou de qualquer empresa, confiança é um dos ativos mais importantes. E quando essa confiança é abalada, os impactos podem atingir não apenas uma empresa, mas todo um setor. É sobre isso que vamos conversar hoje com Eric Ittner, CEO da VSH Partners. Seja bem-vindo a mais um episódio do VSH Cast. Eric, obrigada pela companhia novamente. Hoje a gente está num cenário mais informal para falar de um tema muito relevante e atual, né? Que é essa questão do Banco Master. Então, a primeira pergunta que eu te faço: quando um banco ele é liquidado pelo Banco Central e o sistema financeiro precisa fazer toda uma mobilização de milhões, bilhões de reais para ressarcir os investidores, a gente está falando de um evento muito emblemático, né? Muito relevante. Na sua visão, o que tornou o caso do Banco Master tão emblemático para o mercado financeiro brasileiro como um todo? Historicamente, a gente não tem um evento financeiro dessa proporção em termos de rombo no FGC, no Fundo Garantidor de Crédito, né? O famoso FGC. A gente está falando de mais de 60 bilhões de reais, né? 1 milhão, né? Se a gente for aferir em tempo, deve dar algo em torno de 3 dias, 4 dias talvez. 1 bilhão são mais de 32 anos. Só para nossa audiência ter a correlação do que é 1 milhão e do que é 1 bilhão. A gente está falando de 60 bilhões de reais. E isso é pago pelo mercado financeiro, né? Todas as instituições financeiras se cotizam para poder manter esse patrimônio do Fundo Garantidor de Crédito. Eu imagino que metade do patrimônio foi nessa brincadeira. É muito dinheiro. E não existe almoço grátis, ou seja, no final das contas, o mercado financeiro, né, vai ter que recompor isso, e lá na ponta, quem sofre, quem efetivamente vai aguentar essa pancada é o consumidor final, né? É quem, né, depende e opera aí o mercado financeiro no dia a dia. Então, taxa de juro lá em cima, a gente já vive um momento de uma Selic quase que assim, desarrazoada, uma Selic excessiva, uma Selic que pressiona muito, principalmente o capital produtivo do país, né, o empresário, que é a nossa audiência aqui, a base da nossa audiência é empresário. E cada vez mais eu vejo na VSH Partners empreendedores que estão estrangulados, né? Se a gente olhar, por exemplo, o ano passado, as recuperações judiciais, né, foi recorde. Se a gente olhar RJ ou recuperação extrajudicial no agronegócio, né, teve notícia recente no Valor Econômico, recorde. Por quê? Porque o custo capital está absurdo, né, e tudo está intimamente ligado, né? Ou seja, né, houve um rombo no Fundo Garantidor de Crédito, o mercado financeiro se cotiza, precisa repor, e lá na ponta eles vão passar isso para o consumidor final, para o empresário, para quem, né, depende aí do setor e do mercado financeiro para operar. Então foi assim uma tragédia. Eu acho que do ponto de vista financeiro foi algo assim terrível.
E Eric, tem pessoas que nos acompanham que têm muito conhecimento sobre esse cenário econômico e outras que podem querer, né, mais detalhamento, mais atenção em alguns aspectos. Esse rombo, ele pode crescer e aumentar no médio e longo prazo? Existe a possibilidade disso? Primeira pergunta que eu te faço. E a segunda, muitas vezes as pessoas ficam se apegando a aspectos mais pessoais da vida, né, de quem está envolvido nisso. Mas o impacto, ele deveria ser essas questões mais secundárias em relação ao impacto econômico. E eu queria que você trouxesse um pouco mais de detalhamento desse impacto que as pessoas vão viver, da alta classe à média classe. Respondendo de maneira objetiva a tua primeira pergunta, né, se for identificado aí pelo Banco Central do Brasil nos próximos meses, outras instituições financeiras que tenham uma conexão direta ou eventualmente indireta com o Daniel Vorcaro e o Banco Master, é possível que o rombo aumente, porque as investigações elas ainda estão numa etapa embrionária, né? A gente não teve o aprofundamento, a gente não teve ainda a evolução e o amadurecimento da etapa investigativa, né? O processo começou agora. Então, o rombo, efetivamente, se identificadas outras instituições, ele pode ser maior. É uma possibilidade. Espero que não, porque 60 bi já é dinheiro que não acaba mais. E o segundo aspecto é ruim para todo mundo, independentemente da classe social. O pobre fica mais pobre, né? Por quê? Inflação, né? A inflação ela tem um efeito, tem um efeito perverso, né? Infelizmente, o pobre, né, fica com cada vez, né, um acesso menor a bens de consumo, itens básicos naturalmente vão aumentando de preço, né? E aí a gente está falando de cesta básica, a gente está falando né, de carne, de ovos, de luz, né, de energia elétrica, de saneamento básico, enfim, né? Os itens mais basilares, mais básicos, mais essenciais aí, né, dentro de uma pirâmide de necessidade. Então, para o pobre é péssimo, sim, é péssimo, ponto. Para a classe média é igualmente terrível, porque a classe média ela anda em círculo, né? Ou seja, ela tem uma dificuldade enorme de conseguir efetivamente construir patrimônio, conseguir construir reserva de emergência, conseguir construir realmente possibilidades de investimento para que isso se reverta numa aposentadoria, num futuro um pouco mais tranquilo. Então, todo o capital que a classe média consegue produzir, ela é destinada 100% para a manutenção da própria vida, né? Ou seja, o dinheiro vai para pagar saúde, vai para pagar educação, vai para pagar cultura, vai para pagar moradia, vai para pagar... Então, existem alguns itens básicos aí que eventualmente o Estado poderia fornecer, né, com alguma qualidade, como acontece em países desenvolvidos. O ano retrasado, minha filha mais velha morou durante um período na Alemanha. E na Alemanha foi para escola pública, porque a escola pública é espetacular, né? Tinha aula de diversos idiomas, tinha, enfim, né, professores extremamente qualificados, tinha, assim, né, extrema segurança, ia sozinha de bicicleta, ela tinha 15, 16 anos, sozinha de bicicleta ia para aula. Enfim, né, uma outra perspectiva de educação e de segurança. No Brasil é impensável isso, né? E aí a classe média, naturalmente, pensando numa perspectiva mais interessante para o seu filho, vai financiar a educação. Então, como o dinheiro dele vai 100% para financiar a manutenção da própria vida, um cenário como esse, de inflação pressionando esse teu poder de consumo, é péssimo para a classe média. E para quem tem capital, para quem, né, tem aí o capital produtivo, também não é interessante, porque você fica pouco propenso a tomar risco, a gerar emprego,
construir unidade produtiva, ampliar, expandir. Porque pô, a gente vive uma insegurança jurídica grande, a gente vive uma instabilidade política, a gente vive uma taxa de juro, né, uma Selic acima de 15. Então, todos esses ingredientes que hoje a gente visualiza no cenário brasileiro servem como um desestímulo para que quem tem capital coloque o capital em algo produtivo, porque o risco é muito alto, existe uma desproporção em relação à correlação risco e retorno. Então, assim, de maneira objetiva, é ruim para todo mundo. Ninguém ganha. É o pior tipo de cenário possível, que é o cenário que todo mundo perde. E o objetivo é a gente tentar construir ambiente saudável onde todo mundo ganhe. Na medida em que produza, em que se dedique, em que corra risco, você precisa naturalmente progredir e você precisa ter os frutos disso. Mas no cenário que a gente está, realmente preocupa bastante. Eric, por trás de casos assim, normalmente existe uma combinação de fatores que envolve ali crescimento acelerado, estruturas financeiras complexas e algumas falhas de governança. Na tua avaliação, o que normalmente acontece dentro de uma organização para que um problema dessa magnitude se desenvolva para culminar com um final desse? Como eu mencionei anteriormente, o processo investigativo ele está, né, ainda preliminar, ainda embrionário. A Polícia Federal compartilhou aí algumas informações do celular do Daniel Vorcaro, e pelo que entendi era um percentual pequeno de informações de um aparelho, né? Tinham 8 aparelhos celulares. Então, de fato, né, a gente tem conhecimento de pouco, mas pouco já é uma imensidão. Mas, né, pelo que a gente tem acompanhado na imprensa, ali se formou uma organização criminosa. E aí a gente tem a má fé e o modus operandi de estrutura criminosa como um padrão de instituição. E aí, né, eu acho que não tem nem o que a gente falar em termos de falha de governança, falha de compliance, falha de processo interno padrão. Ali realmente se desvirtuou completamente o sistema financeiro e se mobilizou uma estrutura, ao que tudo indica, com a finalidade aí de deturpar, de manipular, de ocultar e de prejudicar as pessoas, lastreado na estrutura e no patrimônio do Fundo Garantidor de Crédito. Uhum. Eric, falando de crescimento de empresas, muitas empresas acabam sendo convidadas a crescerem de um modo mais rápido, né? Elas expandem mais operações, elas aumentam a exposição ao mercado, mas esse crescimento ele exige esses mecanismos de controle, essa capacidade de governança. E a minha curiosidade é a seguinte: como que você sabe quais são os sinais de alerta que uma empresa, um negócio precisa atentar para perceber que pode estar crescendo rápido demais e que isso pode ser perigoso? O sintoma é bem simples. Começa a faltar dinheiro no caixa, né? A empresa não tem fluxo de caixa para financiar esse crescimento, porque um erro muito comum do empresário, a gente vê isso todo dia, porque a gente faz laudo de valuation todo dia, né? Uma das atividades da VSH Partners é a confecção de laudo de avaliação econômica para o mercado, o famoso valuation. E quando a gente vê que a empresa está estrangulada, a última linha está péssima, né? Rodou 200 milhões de reais e deixou na última linha 700 mil reais, né? Eu vi um caso como esse hoje. Tá, e aonde está indo o dinheiro, né? A gente vai analisar, né, os custos da operação, vai olhar as despesas da operação e aí você vai detalhar. Quando você detalha, vê que tem, né, existe lá uma despesa financeira absurda, muito alta. Aí você, analisando a DRE, chega a essa conclusão. Daí você vai olhar o balanço da companhia. No balanço, né, nesse caso específico, tinha lá um passivo registrado de 20 milhões com o banco. Então, na prática, o que acontece? Ele cresceu, precisou de capital, porque né, teve lá instalação física, teve infraestrutura, né, e teve que adquirir produto para poder comercializar. Tudo isso custou dinheiro, e ele não tinha esse dinheiro. Só que ele acredita, e o empresário acredita que ele tem. Por que ele tem? Porque ele tem fluxo de caixa. E ele começa a pegar desse fluxo.
mas esse é um fluxo sagrado para a manutenção da atividade. Não tem como financiar crescimento com fluxo de caixa. E é aí que mora um grande perigo, e muita empresa boa acaba quebrando por conta disso. Ela fica desencaixada. E a gente vê essa quantidade de recuperação judicial e extrajudicial batendo recorde, porque o empresário se perde exatamente nessa conta. Ele começa a usar dinheiro do fluxo de caixa para financiar uma expansão, e na expectativa que a expansão gere o dinheiro para repor, mas não gera. As coisas não são tão lógicas e óbvias assim. Então você precisa, vou crescer, então você precisa de um dinheiro novo para financiar crescimento. Você precisa identificar de algum lugar, vai buscar um BNDES, vai buscar uma linha de financiamento, como existem em todos os estados do Brasil, bancos de fomento estatais, que tem uma taxa de juro subsidiada, existe FINEP, que inclusive com capital fundo perdido. Então existem alternativas de dinheiro mais barato, que você pode pegar essa verba carimbada e destinar especificamente para um projeto de expansão. Agora, do teu fluxo de caixa, pegar esse dinheiro e direcionar para financiar crescimento é uma estratégia muito perigosa, e em regra o resultado prático é ruim. Porque daí começa a faltar dinheiro. O que ele faz? Ele tem recebíveis. Ele começa a antecipar o recebível. Para antecipar o recebível, ele tem um custo financeiro. E aí, no final das contas, o maior acionista da operação é o banco. E não sobra nada. Como eu falei, a empresa fatura quase 200 milhões, com lucratividade de 500 mil, 600 mil, 700 mil. Tem o menor cabimento você tomar um risco multimilionário para levar $500 mil para casa. Né? Não tem cabimento. Mas acontece, viu hoje, inclusive. Sim. Em operações de fusões, aquisições, em oportunidades envolvendo isso, qual que é o peso real da governança e da transparência do negócio para valorizar esse passe do negócio, da empresa, no mercado de fusões e aquisições? O mercado transacional ele não permite amadorismo. Falando de mercado estruturado, de capital estruturado, capital que venha, né, de uma estrutura de fundo, que venha, né, de grande banco, que venha eventualmente, né, de outros lugares do mundo, venha da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, enfim. As operações mais relevantes do mercado transacional, elas precisam desse selo de confiança. Elas precisam que a operação esteja em conformidade. E nesse sentido, aspectos como uma contabilidade que efetivamente reflita a realidade da empresa, diferente do que, por exemplo, a gente, né, ao que tudo indica, identificou e visualizou no caso Banco Master, né, onde o balanço era totalmente inflado, onde existiam ali registros de ativos que não correspondiam à realidade do ativo, né, com supervalorização. Isso é fraude, isso não tem cabimento. Mas no mercado de M&A, você efetivamente precisa ter lastro daquilo que está registrado na contabilidade. Não dá para inventar, né? Não existe contabilidade criativa, como o mercado fala aí, quando em tom jocoso se refere, né, a alguns escândalos que a gente toma conhecimento. Então a contabilidade ela precisa ser séria, ela precisa ter lastro, ela precisa ter realmente a obrigatoriedade de refletir a realidade da empresa. Então esse é um primeiro aspecto fundamental. O segundo aspecto fundamental é recolher rigorosamente a carga tributária do que você está submetido, né? Em que pese ser alto, em que pese ser absurdo, em que pese ser desproporcional, em que pese a falta de contrapartida. Efetivamente você tem uma obrigação legal de recolher a tributação, né? Logicamente, né, de maneira inteligente, né? Existem estruturas de planejamento tributário, existem regiões do Brasil que você tem incentivo fiscal, que você consegue diminuir significativamente o teu ICMS, por exemplo. Existem programas federais que você consegue baixar PIS, consegue baixar COFINS, você consegue baixar IRPJ. Existem estratégias lícitas para pagar menos tributo. Isso é inteligente. O que não dá para fazer é não fazer aquilo que é legal, lícito, inteligente e simplesmente tomar a decisão de sonegar a tributação e não recolher. Ninguém vai comprar a tua empresa num cenário como esse. Você precisa estar em conformidade para que o mercado visualize valor no teu ativo. Existem estruturas aí de conselho consultivo, de conselho administrativo, ou seja,
pessoas que conseguem somar esforços com o board da empresa para que se tenha uma condição melhor de tomar melhores decisões, decisões que sejam estratégicas, que gerem alto impacto na organização, consigam ter aí um planejamento estratégico que seja execuível, que seja coerente, enfim, existe um somatório de elementos que envolvem governança que são fundamentais para dar robustez para esse ativo. É um outro aspecto que contribui a empresa ser devidamente auditada, seja por Big Four, Big Five, Big Ten. Existem boas companhias que têm essa missão de auditar os números, de confrontar, de ter análise crítica, de realmente confirmar se aquilo está sendo refletido de maneira adequada, se está dentro das normas contábeis, não só nacionais, mas internacionais. Então, quando a gente fala de governança, não é um item isolado, né? Existe um somatório de elementos que compõem governança e sim valoriza o ativo, né? Uma empresa estruturada, ela tem valor de mercado, né? Alguém vai estar disposto a colocar capital porque se sente seguro e confortável. Por outro lado, uma empresa num aspecto de desordem, uma empresa num aspecto de fragilidade ou até de conduta inadequada, não atrai investidor de jeito nenhum, numa due diligence vai pegar, e isso vai gerar, além de desconforto, inviabilizar totalmente o negócio. Eric, o cenário é bastante dramático, né, do ponto de vista econômico, como você bem destacou, do ponto de vista político, social, mas de qualquer forma a gente já tem alguns aprendizados para tomar desse exemplo, especialmente os empresários. O que que você deixaria como as principais lições que esse caso pode trazer? Esse caso, ele é um tanto quanto extremo, né? Mas entendo que existem boas lições aí para a gente aprender, né? Acho que a primeira grande lição é que não existe almoço de graça. Então, toda oportunidade que venha com uma desproporção de contrapartida, ela na prática é um ato ilícito, é algo que não vale a pena, algo que efetivamente não está dentro de algo minimamente aceitável ou razoável. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Ao que tudo indica, o modus operandi do Daniel Vorcaro era a compra, a aquisição de influência de altas autoridades aí do nosso país, como por exemplo, né, o uísque com o ministro do Supremo na Europa, etc, etc, etc. Ah, mas não é nenhum crime você tomar um uísque fora do país, no jatinho privado com um empresário. Sim, mas isso não é algo moralmente aceitável ou algo que efetivamente vá ser construtivo ou algo que vá realmente engrandecer o cargo, vá trazer algo bom para a tua atuação, né, dentro das atividades que você assumiu a responsabilidade. Um outro aspecto que é relevante ponderar é que o Master tinha uma forma de remunerar o CDB mais agressiva que o mercado. E aí, aonde você tem, né, uma desproporção, tem que ficar atento. Em regra, pirâmide financeira é assim, que não deixa de ser, né, uma pirâmide, né, o que tudo indica, o que foi feito. Então, a vantagem excessiva também, né, ela tem um indicativo de que algo não corresponde aí à realidade. E aí, na prática, não tem muito milagre, né? Um empresário, né, ele precisa administrar bem sua empresa, precisa cuidar bem da sua empresa, precisa saber com quem está trabalhando, com quem está fazendo o negócio, da onde, a origem do capital, né, que eventualmente, né, vá buscar no mercado para fazer um aporte na empresa, de repente está vendendo uma parte da companhia para alguém que, né, num primeiro momento é um estranho, entender quem é essa pessoa, fazer uma diligência sobre isso, entender. Eu acho que talvez a palavra aqui seja omissão. A gente não pode ser omisso. A gente precisa ter lucidez e responsabilidade em relação aos atos da nossa vida, assim como os atos da condução empresarial, os atos praticados na gestão da nossa empresa. Porque, enfim,
a vida, no final das contas, é um grande nexo causal, que é a correlação, né, entre causa e efeito. É bolinha de ping-pong na parede, você jogou, ela volta. Então, na condução dos negócios, essa diligência, essa lucidez, essa responsabilidade, ela é fundamental e penso que é um grande aprendizado aí, no caso do Banco Master. E Eric, para concluir, então, e olhando para frente agora, você acredita que episódios como esse podem provocar mudanças estruturais e mais genéricas mesmo na forma como as organizações estruturam os seus mecanismos de transparência, de governança e de controle? Eu espero que sim, né? Eu acho que toda a tragédia, o que pode surgir de bom é o aprendizado. Acho que o Brasil, enquanto sociedade, tem levado muita pancada aí, se a gente olhar, né, esse nosso período pós-Constituição de 88, então de 88 para cá são 38 anos, e nesses 38 anos muita coisa aconteceu e muita coisa ruim aconteceu. Mas a consciência política, a consciência jurídica, a consciência econômica são aspectos que são fundamentais, né? Todos nós brasileiros, todos nós empresários, todos os que efetivamente produzem riqueza nesse país precisam estar mais atentos, precisam estar realmente de olho em tudo o que acontece e a partir disso ter bons aprendizados, né? O que aconteceu aqui no caso do Banco Master, né, foi trágico, né? Acho que é uma lástima, é realmente algo muito ruim, mas de algo muito ruim a gente realmente precisa ter humildade e aprender alguma coisa com isso. Eu acho que é uma oportunidade aí da sociedade organizada, a sociedade empresária, a sociedade que produz capital nesse país, tirar essa lição e efetivamente ter uma postura talvez mais ativa dentro desses vieses, né, econômico, jurídico e político. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço, né, a você aí pela oportunidade e pelo bate-papo e em especial a nossa audiência por mais um episódio estarmos juntos. Casos como o do Banco Master mostram que no mundo dos negócios, crescimento e sofisticação financeira precisam caminhar lado a lado com governança, transparência e gestão de risco. Porque empresas podem crescer rapidamente, conquistar mercados e atrair investidores, mas sem estrutura sólida de controle e transparência, esse crescimento pode se tornar frágil e muito perigoso. No fim das contas, confiança continua sendo um dos ativos mais valiosos de qualquer organização. Obrigada por sua companhia em mais um episódio do VCH Cast e até a próxima conversa.